Bom dia a todos, meus amados irmãos, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã de domingo, dia 7 de março, diante de grandes desafios hoje especificamente, inclusive sem podermos abrir a igreja para ter nossa escola bíblica e culto à noite de forma física, ao vivo, mas sem dúvida sabemos que Deus se faz presente e graças a Deus, Deus nos deu capacidade de termos tecnologia para alcançar você em sua casa, com seu smartphone ou na sua televisão. Então, sem dúvida, esse é um privilégio que Deus nos deu. E hoje nós vamos tratar um tema muito importante, a lição número 10, que diz o tema seguinte: o Senhor Jesus cura hoje. Sem dúvida é uma realidade muito clara e bíblica e que não vai se haver nenhum tipo de discussão teológica em discordância dessa verdade, que o nosso Jesus ainda cura, que o nosso Jesus cura, que ele tem poder para realizar milagres e maravilhas ainda hoje. A lição ela está com a verdade prática a seguinte: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A cura das enfermidades ou de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E o textuário é o Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A fundamentação bíblica hoje desta lição ela está em Isaías 53, uma passagem bem conhecida. Peço que você pegue a sua Bíblia, sua lição, se você tiver. Leitura bíblica, se você não tiver a lição, acompanhe conosco, Isaías capítulo 53, do versículos 4 ao 6. E, subsequentemente, leremos Mateus, capítulo 8, do versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Isaías 53, versículos 4, 5, 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E agora a segunda leitura, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz o seguinte: chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que andavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Primeiro quesito que essa lição irá tratar um tema tão importante sobre cura, realização de milagre que Deus faz e fazia e continua a fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas e nas vidas de outras pessoas que muitas vezes nem sequer são cristãs. Essa lição ela vem como reafirmar algumas verdades já bem conhecidas da nossa prática, da nossa vida, do nosso cotidiano. Todo cristão sabe que Cristo tem um poder que vai além, né? Ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre doença, sobre qualquer malefício, sobre sua criação. E essa lição ela vai, de forma específica, tratar o quanto Deus é misericordioso e ainda derrama sua graça constantemente, ou como diz o próprio Paulo, graça sobre graça, que proporciona a nós então curas, proporciona a nós libertação e salvação. O primeiro ponto é a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento, prevenção de doenças como uma orientação bíblica e a cura de Jesus no Novo Testamento. Primeiro subponto, a saúde pública no Antigo Testamento. Perceba que era muito normal no contexto judaico, no contexto do templo, no tempo de Moisés, o povo está ali no deserto, toda aquela dificuldade, indo para a terra prometida, e Deus já começa a estipular para eles a forma como eles iriam viver, de forma que traria benefícios à sua saúde. Eles teriam uma cautela em todos os quesitos para que o que envolvia a saúde fosse cada vez mais inibido a possibilidade de doença.
e aquelas doenças que não havia controle, então, como se controlar, eles sabiam que Deus iria cuidar deles mediante a obediência da palavra, mediante as normas, como se diz, era uma aliança condicional de Deus. Deus disse: o trato, o trono e a terra daria para eles mediante a obediência. Então, a saúde deles requeria deles uma obediência a alguns requisitos. A gente vai ver vários e vários no livro de Levítico, como não poderia se defecar onde estava a localidade, a comunidade de Deus. Eles tinham um local específico. Quando havia mofo, havia toda uma limpeza, alguém ficou impuro, tinha todo um processo de limpeza, de purificação. E perceba que isso era uma ferramenta para inviabilizar qualquer tipo de contaminação, porque Deus, sendo dono daquilo lá, não se contamina com nada impuro, mas ele tinha como um papel específico ensinar o povo a estar separado de tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, inviabilizar a sua adoração, a sua forma de adorar a Deus, e inclusive ter uma vida adequada, de qualidade, que Deus tinha para o seu povo, já tinha se prometido antes da terra prometida chegar, né? Onde eles chegarem. Segundo subponto é a prevenção das doenças é bíblica. Sim, a gente vai ver muito claramente, tanto lá em Levítico, quanto depois em Provérbios, quanto em outras passagens, como até o livro de Eclesiastes, lá na frente, nos evangelhos também, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando o povo de Israel vai ser chamado, ele foi chamado a viver essa coerência, onde que eles deviam cuidar da sua alimentação, uma higienização adequada, hábitos deveriam ser praticados constantemente para que a saúde viesse ser mantida naquele povo que já era 1 milhão, né, de pessoas, e mais de 1 milhão de pessoas. Então tinha que haver toda uma cautela que naquela época não era comum. Lembrando, não tinha chuveiro como nós temos hoje, não tinha banheiro como nós temos hoje. Hoje nós estamos diante de uma pandemia que a higienização que nós já havíamos no nosso país ou em outros países, em outros continentes, tive que ser ampliada. O uso do álcool em gel era uma coisa que a gente quase não usava, e quando veio a pandemia mostrou-se com uma eficácia o álcool em gel, né, para inibir o contágio. Todo mundo começou a utilizar. Então o nosso Deus soberano para com o povo de Israel, ele já sabia das doenças e controlava cada detalhe, e ele sabia então como fazer com que o povo não viesse a ser contaminado em todos os sentidos, inclusive em relação às doenças, com os povos vizinhos. Então, todos os requisitos, todas as atitudes tinha como base levar o povo a ser uma nação santa, separada, pronta e preparada para a adoração ao Senhor de forma exclusiva. Então, a nação de Israel tinha também uma prevenção de doença dada e descrita por Deus. É muito claro isso em Levítico 15, até no capítulo 17 também. É muito interessante ver isso. E é interessante o que a lição fala, assim no finalzinho do parágrafo do subponto 2. A religião, nesse caso, se constitui um veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para santificação ou salvação. Os requisitos levíticos, eles não tinham como base ou como objetivo a quesito para ser salvo ou para se santificar, mas era uma forma que Deus fazia com que a saúde pública da nação de Israel fosse protegida, ela não viesse a ser contaminada por nada e ninguém que estivesse ao seu redor ou até entre eles mesmo, impedindo o contágio de pandemias, impedindo o contágio de doenças, fazia com que então essa comunidade estivesse livre, salva de sofrer grandes e um número significativo de perdas. Então era um requisito, e até hoje se torna aplicação para nós. Nós temos que ter uma cautela, uma boa higienização, uma boa casa, uma casa bem limpinha, nossos filhos, nós mesmos, uma boa higienização. Perceba que isso é cuidar do templo do Espírito Santo, é ser mordomo daquilo que ele nos deu, tanto do nosso corpo, quanto da nossa casa, dos nossos utensílios. Tudo aquilo que temos é de Deus e ele nos requer isso. Mas vamos continuar focando agora no subponto 3, o Novo Testamento, as curas de Jesus.
Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar o povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Estamos terminando o primeiro ponto, o ponto a cura divina na Bíblia, e especificamente agora na parte do Novo Testamento. A gente vai ver que a compaixão de Deus, na verdade, ele é movido por esse amor que levou ele a deixar o trono, esse amor é que moveu ele a vir a se entregar por causa do Pai e dos seus súditos, ou da sua criação, os pecadores, e também é por causa desse amor, dessa misericórdia, que ele acaba gerando cura e transformações em situações de pessoas, inclusive, que não demonstraram gratidão. A gente tem os 10 leprosos, que só um volta. Então, são nítidas comprovações da misericórdia de Deus, que ainda continua, Se não fosse a misericórdia de Deus renovar todos os dias, nós seríamos consumidos. Então, temos a nítida percepção bíblica de que todos esses feitos de Deus continuam sendo realizados e Deus continua regendo a história da humanidade, redimindo-a debaixo desse amor, curando-a e trazendo a restauração para aquilo que foi perdido no Éden. A cura divina, agora segundo ponto principal, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntos. Isso é muito interessante. Muitas das passagens bíblicas que a gente lê no Novo Testamento, quando Jesus curava, o mesmo termo é usado, o sozo, é o termo usado de salvar, curar, libertar. A mesma palavra, ela andava muito em consonância e anda muito em consonância. Muitas vezes as pessoas eram curadas, mas não eram salvas. A gente sabe disso, que tem várias passagens bíblicas revelando isso. Mas também vimos muitas pessoas, ao serem curadas, serem salvas. Porque a gente vê que essas duas coisas andam muito muito em paralelo, conjuntas mesmo. Em relação à salvação, a gente vê que primária e eficazmente Jesus veio para nos salvar. Redimir aquilo pelo qual foi perdido no Éden, pagou um preço da nossa dívida. Perceba que o pecado, a doença, todas as doenças em si, elas são resultado da queda do homem no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis mancha aquela perfeição que Deus vinha dizendo que era bom, e chega no momento específico do capítulo 3, onde que Adão e Eva, eles não dão ouvidos à voz de Deus, mas ouvem o enganador. Nós passamos agora como comunidade representativas por eles, ou pensando assim, Adão sendo nosso pai, nós passamos a colher o fruto disso, e o efeito do pecado afetou a criação como um todo, e no ser humano especificamente afetou inclusive a sua parte física, biológica, emocional, afetou o todo da criação, afetou o todo da criatura última que Deus criou, que somos nós. E isso, então, Cristo vem redimir primeiramente a união com Cristo, com Deus novamente, através, inviabilizando a morte eterna, trazendo vida eterna. Com isso, ele traz também a dinâmica de que ele vai trazer vida eterna, mas precisa-se ter um corpo eterno glorificado. Então, a salvação é algo que anda junto com a cura. Não vai haver cura na humanidade na sua totalidade sem a salvação. A salvação foi resultado, a cruz é o reflexo disso. A salvação eterna junto com a cura que virá a ser eterna também. Esse corpo ele será glorificado, esse corpo será incorruptível, ele não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Essa é a nossa esperança, inclusive. Então, é muito interessante ver isso. Deus propôs na sua salvação, no seu plano eterno, vir salvar a criatura que tinha pecado contra ele, que tinha abandonado ele, que tinha virado as costas, como Romanos capítulo 5, nenhum homem busca Deus, nenhum quer e deseja as coisas que convêm de Deus. Se não for ele vir a nós e derramar o seu amor e ser o segundo Adão, o Adão perfeito, e isso ser um plano eterno de Deus além ou antes mesmo da criação, isso que nos move a louvar a Deus com gratidão, isso nos conforta inclusive. Então a salvação e a cura divina, elas andam muito juntas. Muitas pessoas que a gente conhece, creio que você também, você
percebeu que ela tomou o passo de fé de caminhar com Cristo Jesus por conta, muitas vezes, de uma cura. Às vezes Deus usou daquela cura, a pessoa passou então a ter uma fé mesmo que pequena, uma fé imatura, porque nós não podemos confiar em Cristo por causa das curas, mas porque cremos em Cristo experimentamos a cura. Mas muitas pessoas, Deus é misericordioso, Ele cura para que aquela cura venha realizar na pessoa a percepção de que ela precisa de Jesus, ela precisa desse Salvador. Então é muito interessante essa ferramenta que Jesus usou muito nos evangelhos. Muitas vezes a gente vai ver, claro, em primazia, a ação de Jesus curar muitos foi Ele cumprir as Escrituras. Você vai ver em várias e várias passagens dos evangelhos, Jesus terminando de fazer o milagre, e aí dizia, e para que se cumprisse, fez isso para que se cumprisse as Escrituras. Aquilo que havia sido dito para dele lá no Antigo Testamento. Então, estava debaixo da soberania, da vontade de Deus, a cura, e ele usava essa cura como uma ferramenta de levar as pessoas a conhecerem ele, mas não necessariamente isso era uma realidade que as pessoas sempre aceitavam. A gente sabe que tem várias pessoas que só desejavam a cura. Quando tu vai para os apóstolos, tem gente querendo, inclusive, dos apóstolos ensinar eles como eles faziam isso, né? Então, tristemente, a misericórdia de Deus muitas vezes é inclusive vista de forma errada. Irmão, entenda, se você for curado e entender isso como um privilégio, como graça de Deus, não como um dever de Deus. Mesmo que Isaías está ali 53 dizendo que ele vem nos curar, em primazia aquela passagem, além o foco dela, óbvio, é cura física, mas ele garantiu essa cura física no que envolve a eternidade. Ele nos dará um corpo perfeito, não terá mais doença, não terá mais dor. Agora, debaixo da soberania dele, é ele que vai dar a última palavra se ele vai nos curar diante das mazelas que passamos aqui ou não. E, de certa forma, quando ele não nos cura de forma a ainda estarmos vivos, por fim ele nos curou, porque estaremos com ele no céu e totalmente curados, sem nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum sofrimento. Então, nós temos a garantia do cumprimento de Isaías 53, quer ele aconteça aqui, a cura das doenças, ou no porvir. Isso acontecerá, ele nos curou, e a garantia disso é porque ele veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, e hoje temos a garantia de estar com ele no céu, caso ele nos busque antes da sua vinda, né? Ou partiremos quando ele vir buscar a sua noiva. O terceiro subponto é salvação e cura. Eu vou ler aqui para você acompanhar na sua lição. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física, e ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103 e 3. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas no Evangelho sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. E essa é uma realidade que ele vai cumprir, como eu falei. Isaías 53, ele vai ser completo com a volta de Cristo, ou com a minha ida antecipada, ou com a minha ida no momento específico que Deus desejou, para estar com ele. E eu não vou ter mais dor, não vou ter mais mazela, e ele vai ter pago o preço dos meus pecados, me dando acesso ao Pai eternamente. Então isso é uma comprovação muito clara e bíblica. Isso vai acontecer. Deus garantiu, ele cumpriu o preço, pagou o preço, me justificou, me redimiu, e agora me garante a vida eterna através do sacrifício do seu Filho. Então é uma realidade. Como falou aqui na lição, muitas vezes a salvação precedia a cura, sim, mas também temos casos contrários. Tem pessoas que não creram em Deus, mas eles foram, inclusive tem, agora não vou lembrar de cabeça o endereço da passagem, mas que Jesus tinha feito já muitos milagres, ele já tinha testificado muitas coisas, e ele dá um sermão um pouco mais pesado, levando a eles a entender que o foco dele não era curar eles fisicamente, mas trazer vida eterna, mudar a eternidade do mundo, né, do homem, e que muitos deixam de segui-lo. O texto é muito claro, ao terminar o sermão, muitos deixam de segui-lo, porque a realidade é que muitas pessoas iam a Deus por conta disso. Isso é algo que a gente tem visto hoje em dia também, algo que a gente tem que ter muita cautela. Eu não vou a Deus pelo fato de que Ele vai me curar de doenças de mazela. Não é, Jesus não veio para vender algo ou para dar algo como se ele fosse um Papai Noel, um bom homem.
né, um bom homem, na verdade ele é o único bom, mas no sentido humano de falar, né, no sentido não bíblico. Agora, perceba, o foco de Cristo era vir salvar a sua humanidade. Isaías 53 é muito claro que ele teve que padecer por causa dos nossos pecados. Então, o foco de Jesus não veio ser curar as nossas doenças, mas curar a origem de todas as nossas doenças, que era o pecado. A origem de não estarmos mais ligados no Deus da vida, estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Então, esse é o foco de Cristo, esse é o foco do Evangelho. Jesus vem com esse propósito eterno. O resultado dele curar pessoas fisicamente é o resultado da graça sobre graça, como Paulo fala, ou nos próprios evangelhos, se compadeceu ou se moveu de íntima compaixão, ato de misericórdia sobre misericórdia de Deus em derramar. Mas o foco porque perceba que Jesus não tinha a preocupação de me curar de uma doença temporal. Ele precisava curar a maior doença da humanidade, que é o pecado. E esse pecado sendo pago o preço, eu sendo curado e restaurado em relação ao preço, à culpa e tudo mais, eu colho vida eterna. Então Deus não queria, eu não quero te dar mais 20, 30, 50 anos, eu quero te dar vida e vida eterna, vida abundante, vida sem fim. Aquela própria, um exemplo que dá para usar de paralelo, é a água que ele disse para a samaritana que ele teria para dar para ela, que era ele próprio, óbvio, né? Então é interessante termos isso em mente. Isaías 53, agora subponto 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como uma provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus explica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, ele indica cura física. Isso é muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual. Isso diz respeito à salvação, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então é muito claro que Jesus diz que nos curaria fisicamente, mas o foco em si ainda é na maior cura, na raiz das doenças. Como a gente citou lá no começo, Gênesis capítulo 3 é o resultado da queda da criação, o resultado da queda e do pecado agora contaminando a criação. E Jesus vem cumprir e proporcionar essa primária e principal cura. Né? Creio que se eu pudesse perguntar para você qual que você prefere, a cura de uma doença que seja a do Covid, ou você ter a garantia que mesmo que você morra de Covid, você viver eternamente. E sem dúvida, não tenho medo de errar, que todos vocês, eu preferia morrer pelo Covid mais garantido e tendo certeza da vida eterna do que o contrário. Então essa é a esperança que nós temos em Cristo. Então isso é muito esperançoso, não sei para você, mas com certeza para mim o é. Me traz um conforto, uma alegria, que mesmo diante da pandemia, o meu Deus está regendo a minha vida, e o melhor de tudo, antes mesmo da pandemia, antes de eu nascer, Ele tinha garantido a minha vida e a minha vida eterna com Ele lá no céu. Terceiro ponto principal, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças, as enfermidades são uma das causas do maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Isso é uma coisa muito clara que eu até acabei citando. Perceba o seguinte, a doença é resultado do pecado, mas eu fiquei doente porque eu pequei? Não necessariamente. Algumas vezes Deus vai nos permitir passar por sofrimento, porque Ele tem um alvo evangelístico, Ele tem um alvo de amadurecer a minha fé. Tem um livro que ministra muito ao meu coração, um testemunho que é da mulher, do missionário que partiu com o Senhor no Equador, Jean Elliott. O nome dela é Elizabeth Elliott, ela morreu em 2015 e ela tem uma ministração que ela fez para as mulheres e hoje se tornou um livro, inclusive, Nenhum Sofrimento é em Vão. E ela percebe, ela perdeu 3 maridos, Deus levou os 3 maridos dela, ela padece no fim da sua vida, foi uma missionária. O primeiro marido dela morre por índios acharem que eles eram canibais, matam eles sem eles falarem nenhuma palavra. 2 anos depois, ela ainda com o bebê do seu marido, ela vai para essa tribo, evangeliza essa tribo, e ela consegue entender os propósitos eternos de Deus, ou melhor, confiar nos planos eternos de Deus, mesmo sem entender.
e que Deus queria forjar nela a maturidade de Cristo, a imagem de Cristo. Isso é o que Deus nos fala, né? Romanos 8, 28 e 29, é muito claro essa passagem. Deus está formando em nós a imagem de Cristo. E o sofrimento é uma das ferramentas mais fortes e mais eficazes para fazer corações rígidos, duros e pecadores como nossos a se conformar à imagem de Jesus. O sofrimento, ele é causado pelo pecado. Mas o nosso Deus é tão soberano que ele consegue usar de sofrimento, muitas vezes que não são causados pelos nossos pecados, e outros por causa dos nossos pecados, mas ainda assim ele usa para nos aperfeiçoar. Esse Deus é maravilhoso. As enfermidades entre os crentes. É até interessante porque é uma realidade muito clara isso nos apóstolos. Eles ficaram doentes. A sogra de Pedro, o próprio Paulo, vários outros homens de Deus, tanto da época bíblica quanto posterior, né, os nossos pais da fé que chamam, eles passaram mazelas e continuam grandes homens de Deus passando. Agora, tempos atrás, Russell Shedd morrendo, antes de morrer ele dá uma declaração e perguntam para ele como é que ele estava, e ele diz: olha, estou com muitas dores, algo que eu nunca senti, porque eu tive uma vida muito tranquila, muito confortável, mas eu tenho percebido que isso é uma ferramenta de Deus para me desmamar do mundo, para mim estar pronto para estar indo para o céu. E é uma realidade muito clara. Eu percebo que o conforto ele é perigoso. O conforto ele muitas vezes faz nós nos acomodarmos. Pode ver que você ora e eu e você oramos mais quando estamos em uma situação muito desafiadora, onde que nós somos incapazes de lidar com essa situação. Então o sofrimento é inclusive uma ferramenta que Deus e os crentes passam por isso, para que nós venhamos sair mais fortes, mais amadurecidos, cada dia mais parecidos com Cristo. E é também no sofrimento que Deus revela ainda aquilo que precisa ser transformado por nós. E as doenças, elas fazem parte aí do efeito da queda, né? Aqui a própria lição vai citar: o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, o próprio Timóteo tinha um problema no estômago, o Trófimo estava doente em Mileto, Paulo também cita. Então, vários homens de Deus passaram por doenças e mazelas que você e eu podemos passar, mas o nosso conforto é saber que Deus pode nos curar nesse tempo presente, mas a garantia principal é: Ele vai nos curar para desfrutarmos da eternidade com Ele. Ele já nos garantiu, nós podemos descansar. E no meio da pandemia, quer o Covid me atinja ou não, quer o Covid ele tem um efeito mais intenso na minha vida, vou fazer o tratamento, vou me cuidar, vou fazer o que eu preciso fazer, mas se isso ainda assim acontecer, eu descanso no Senhor, porque eu sei que Ele cuida de mim, Ele proveu cura, quer essa seja nesse momento através dos médicos ou não, através de medicamentos ou não, eu vou fazer o que me cabe, tomar os medicamentos, eu vou me cuidar, eu vou fazer todo o que Deus requer de mim, de bom mordomo, e cuidar do templo do Espírito Santo. E porventura isso ainda não consiga resolver, eu descanso no Senhor, porque eu sei que mesmo que eu parta dessa vida, eu tenho a vida eterna garantida. Citar um exemplo agora pessoal, o tio da minha esposa, faz uma semana, um pastor presidente, 55 anos, pega Covid, começa o tratamento e lá no oeste paranaense, e infelizmente ele não consegue resistir. Em 10 dias ele acaba partindo. E um dia antes dele, o pastor vice-presidente dele também padece dessa doença e morre. Deus poderia curá-lo, estava toda a família orando, muitas igrejas que ele passou orando, muitas pessoas mesmo orando, tanto pelo pastor, meu tio, quanto pelo vice dele, mas a vontade de Deus prevalece, Ele que dá vida, Ele que tira, e Deus se mostra sempre bom mesmo diante daquilo que a gente não compreende, e Deus levou então nosso tio e o nosso irmão em Cristo. E o que eu concluo com isso? É difícil, é doloroso, a família está sentindo, principalmente a minha tia, os parentes mais de perto, e o que eu posso dizer para elas é lembrar do que Deus nos garantiu. Eles estão melhores do que nós, eles estão com o Senhor, Jesus os curou. Não curou aqui, mas curou agora, de forma plena, perfeita lá no céu, sem nenhuma dor. Eles estão esperando nós para estarmos com eles e ceando com eles e com o nosso Senhor. Eles inclusive já estão desfrutando de estar com o Senhor. Então é algo que nos conforta, ainda que a distância, a separação ela é doída, principalmente para os filhos e esposa, mas as verdades de Deus elas precisam constantemente estar na nossa mente. Lembrando
Ele garantiu a nossa cura eterna. Ele garantiu o preço e então o nosso ingresso à vida eterna. Foi a graça dele, foi a misericórdia e o seu amor. Não confundir doença com possessão demoníaca. É triste, ainda que pareça muitas vezes engraçado, mas muitas vezes aconteceu. No nosso contexto ou em outros contextos pentecostais, muitas vezes viam algumas pessoas com algum tipo de doença, algum tipo de convulsão e já diziam que era demônio, sem avaliar. Eu tive a triste experiência de uma vez uma pessoa tendo epilepsia e uma pessoa, eu não conhecia essa pessoa, foi lá e começou no mercado expulsar o demônio daquela pessoa. Eu já tive epilepsia, eu fui curado, por incrível que pareça, eu sou curado, eu sou resultado de uma cura nesse tempo presente de Deus. Eu comecei a ter o meu primeiro ataque epilético foi com 5 anos, quase morri, mas Deus me deu vida novamente e com 12 anos Deus me curou de forma totalitária dessa doença. Eu vinha tratando, fazia todos os tratamentos coerentemente e pela misericórdia de Deus e com os planos e propósitos eternos, Ele me curou nesse tempo presente. Mas Ele poderia não ter me curado, e aquela pessoa estava tendo aquela convulsão naquele mercado e aí logo em seguida essa mulher veio expulsando o demônio daquela pessoa que na verdade estava tendo um ataque epilético. Isso nós temos que ter muita cautela, sabedoria. Isso é uma atitude imatura que não testifica do nosso Deus. Perceba, nós temos que ser sábios, saber que avaliar o que a situação, chamar naquele momento era o momento de chamar um médico, chamar um bombeiro, avaliar o que aquela pessoa tinha, se ela realmente tinha algum tipo de doença, ou até poderia ser a primeira vez que estava acontecendo aquilo. Agora, não tomar passos que envergonham o evangelho, porque não tinha o que Jesus curar no que envolvia ou expulsar ali. Ali ele poderia, Deus, curar a doença, clamar pela misericórdia de Deus para que viesse trazer aquela pessoa em sã consciência novamente, mas não expulsar demônios. Então temos que ter essa sabedoria, ou biblicamente estudarmos para termos discernimento. E Deus vai nos dar, através do estudo da palavra, discernimento para compreender a situação e o que deveríamos fazer quando expulsar demônios, ou quando necessário curar, e quando simplesmente interceder, muitas vezes nem necessariamente tocando na pessoa, não estando perto. Então temos que ser sábios nisso. E o que nos fará sábio é conhecer a palavra de Deus, viver coerentemente ela, praticarmos ela. Isso faz toda a diferença. Estamos concluindo a lição, uma lição rápida. Eu tentei ser o mais ágil possível para não ser cansativo para você, até porque a gente não tem um momento de interação, tirar dúvidas, mas creio que vai ser uma bênção para a sua vida esse momento. Eu vou ler só o finalzinho aqui. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar o demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer e de acordo com a sua vontade, como diz Mateus 6, versículo 10. E esse é um princípio final que eu quero tratar aqui para terminarmos a lição. Meus amados irmãos, nós curamos? Não. Nós temos poder para curar? Não. Mesmo que a gente cite em nome de Jesus? Sim, nós não temos poder. Quando nós praticamos a oração e pedimos em nome de Jesus, nós estamos clamando a Jesus para que o próprio Cristo, com o seu poder, intervenha na situação. E se for da vontade dele, acontecerá. Se for da vontade dele, realizará. Mas muitas vezes até aquela situação é um propósito que Deus tem. E que Deus não mudará porque eu estou pedindo. Eu posso pedir, eu peço encarecidamente, eu peço com amor, com misericórdia para aquela pessoa. Mas faço como o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Todavia não venha fazer a minha vontade, mas a tua, porque a tua vontade é melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não consiga compreender. Então, quando temos essa percepção, ela nos ajudará a entender e aconselhar outras pessoas. Eu já ouvi tristemente de pessoas que foram à frente, oraram, pediram cura e aí não aconteceu aquela cura. E quando chegaram a essa pessoa chega novamente a esse pastor que tinha garantido a cura, o que acontece é que ele olha para a pessoa e diz: você não teve fé? Ele diz: peraí. É uma falta de respeito, de consideração pela pessoa. Você já parou para pensar se a pessoa foi até lá na frente, se ela se expôs, se ela se declarou que ela deseja a cura, que ela se colocou na situação de dizer assim: olha, eu estou aqui na frente porque eu creio que essa é a solução. Ela não teve fé. Fora que a nossa fé ela é bem fraca.
Os discípulos tinham uma fé fraca absurdamente. Nossa fé ela é desenvolvida. E eu tenho aconselhado alguns jovens, e eles dizem, André, mas eu não tenho fé o suficiente. Ei, fica tranquilo, obedeça sem fé. Porque o resultado da obediência vai gerar o resultado que será a bênção, ou aquilo que Deus propôs, e automaticamente isso será o adubo para a sua fé crescer. Então nós temos que ter em mente que as curas não acontecerão porque eu estou dizendo, ou eu determino, não existe isso. Quem determina, o único que pode determinar cura, morte, vida e qualquer coisa diante da criação e da humanidade é o Deus soberano. Então nós temos que ter em mente, eu disse, Deus, eu olho essa pessoa, eu estou com misericórdia com ela, Senhor, o amor que Tu colocou no meu coração, eu quero derramar sobre ela, porque é o resultado natural do Seu amor sobre mim, e eu quero pedir, Senhor, intervenha nessa situação, cura essa pessoa, traz restauração para essa saúde, mas todavia faça a Tua vontade, porque eu não sei o que é melhor para ela, eu consigo ver com os meus olhos, eu consigo contemplar o que eu estou aqui percebendo, mas Tu vai além do que eu posso entender, Tu vai além do que eu posso compreender, e tem um propósito que vai ser melhor do que eu posso imaginar ou idealizar ou sonhar, quer seja para essa pessoa ou para mim. E aí a gente descansa. Termino citando uma passagem, uma história que tempos atrás eu li de uma senhora que estava há anos num asilo, sem seus parentes, e um moço vai visitá-la. E diante daquela situação, passa alguns meses conversando com ela, indo uma vez por semana visitá-la. Ele começa agora a se perguntar por que ela não demonstra tristeza, por que ela sempre se mostra alegre, feliz. E aí quando ele chega a ela perguntando como é que ela conseguia lidar com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor e situação, ela simplesmente fala para ele que ela lembrava constantemente que sem o nosso Deus ela cairia. Se não fosse o Deus a sustentar mesmo naquela condição, ela estaria morta. E aí, especificamente, não só morta fisicamente. Ela entendeu, olha, eu estou nessa situação, meus parentes já morreram, mas Deus está me dando vida, Ele tem um propósito. Tá difícil, tá doído, tá, mas o meu Cristo padeceu muito mais por mim. O próprio Isaías 53, ele padeceu, o Cristo nosso padeceu o que nós sofreríamos na morte eterna, no inferno, Cristo sofre naquela cruz. Porque o que vai ser o inferno? O inferno vai ser a ira justa de Deus contra o pecado e o pecador que não se tornou filho dele. E aí o que acontece? Será uma ira eterna. Agora em Cristo, lá na cruz, o próprio Cristo, ele sofre o que nós sofreríamos na eternidade. Isaías 53 vai dizer, e o Pai se agradou em moer o Filho. Agradou em moer o Filho por causa dos nossos pecados. Então, tenha em mente, meu amado irmão, se Cristo disse que cura, Ele cura. Mas até mesmo as curas que Ele garantiu que faria é debaixo da sua soberania e da sua vontade. E qual é o nosso papel? Servos obedientes, filhos obedientes. Pai, estou diante da Tua presença, clamando por essa dor que estou sentindo, por essas mazelas que estou sofrendo, até as ansiedades que eu estou tendo e a falta de fé. Cura-me dessa situação. Traz cura e eu entrego em Tuas mãos, sabendo que Tu sabe o que é melhor para mim. E utilize de todos e qualquer meios para realizar essa obra, porque Tu disse que começou a obra e há de terminar. Você garantiu, então eu confio em Ti. E mesmo com uma fé fraca, continua realizando a Tua obra em mim, assim como Tu fez nos discípulos, a ponto de eu estar disposto a entregar a minha vida para Te servir, descansando, mesmo dentro de uma prisão como Paulo, mesmo como João numa ilha. Eu possa descansar em Ti, mesmo diante das dores e das mazelas, mesmo sem uma cura temporal, mas eu sei que a eternidade me espera e lá eu não terei mais nada disso. Então que isso venha nos confortar, que esses princípios venham nos alertar a vivermos a verdade de Deus, entendendo que sim, o nosso Deus é poderoso para curar. Ele realiza e que nós devemos tomar os nossos passos, se cuidar, tomar os medicamentos que forem necessários, ter cautela e sabedoria, sempre estudando a palavra de Deus para ter discernimento, para ajudar as outras pessoas com as armas e ferramentas que Deus nos deu. E quando orarmos para clamar por cura, seja por nós, pela vida de outros, nós venhamos entender que nós oramos diante do Senhor como um filho pede ao Pai, com misericórdia e compaixão, com muito respeito e honra, com temor, sabendo que é Ele que é capaz, não nós, de fazer. E não impondo, mas de humilhação e clamor, dizendo, Senhor, Papai do céu, como agora nós podemos chamar de Abba Pai, traz cura. Eu te peço que Tu realize essa obra. Todavia faça a Tua vontade. Eu entrego as minhas vontades, os meus sonhos debaixo da Tua mão. E se for para Te utilizar dessa doença para outras curas, aqui estou como um servo obediente, assim como o próprio Samuel
né? Envia-me a mim, usa-me a minha vida, na forma que tu quiser, da maneira que tu quer. E a conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos, como diz Romanos não, 2 Reis, do 5, do 10 ao 14, a gente não vai ler. Perceba essa realidade. A cura é real, ela é atual. Nós devemos entender que Jesus cura quando Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer e da maneira que Ele quer. Não das formas que a gente muitas vezes deseja, no tempo que a gente deseja. Ele pode até realizar em um momento que a gente orou? Pode, sabe por quê? Porque se alinhou com a vontade dele, não porque eu quis. Tenha isso em mente, isso vai ser confortante, reanimador e também te retirar um peso da sua vida. Eu orei, eu clamei, eu fiz a minha parte de me cuidar do meu pai, da minha mãe, fiz o possível e entreguei ao Senhor. O próprio Davi é um exemplo claro disso. Ele com seu filho, com a Betseba, ele ora enquanto a criança ainda está lutando ali pela vida, mas depois que aquela criança parte, ele levanta, come e fica normal. Ele se pergunta por quê? Ele disse, não, agora eu não posso fazer mais nada. O que eu podia fazer era clamar, suplicar, interceder enquanto estava em vida, mas Deus definiu que não iria fazer. Eu descanso, e agora eu levanto e continuo trabalhando para o meu Senhor, e sabendo que Ele fez o que era melhor para mim, para aquela vida e para todos aqueles que estavam perto. Meus amados, que Deus abençoe você. Não esqueça que domingo que vem teremos a lição, se Deus quiser, talvez fisicamente. Orem para que Deus venha dar sabedoria aos nossos líderes. É um mandato de Deus orar pelos nossos líderes. É um mandato de Deus orar para as autoridades venham ter sabedoria e discernimento para como agir. Que nós devemos proclamar um clamor a Deus e viver coerentemente com o Evangelho. Porque uma igreja numa cidade, independente da cidade que ela estiver, que vive coerentemente, será luz diante das trevas e fará a diferença. E nós ainda assim clamamos, porque o justo juiz e o Rei dos Reis ainda reina sobre todo o universo, que é o nosso Deus. Clamamos e entregamos, descansando nele a nossa vida e a vida da nossa cidade, da nossa comunidade, dos nossos familiares, sabendo que Ele tem regido como o melhor maestro da história as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje à noite teremos o culto. Não deixe de participar. Venha, não vai dar, né? Mas venha cultuar com a gente online. Estaremos com uma transmissão ao vivo nesse canal, tanto no Face quanto no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Conto com cada um de vocês e até a noite. Deus abençoe.